Audiolivros apresenta. Título: A Última Sessão de Cinema. Autor: Larry McMurtry. Capítulo 1. Às vezes, Somni sentia como se fosse a única criatura humana na cidade. Era uma sensação ruim, e geralmente o acometia nas manhãs cedo, quando as ruas estavam completamente vazias, como estavam em uma manhã de sábado no final de novembro. Na noite anterior, Somni tinha jogado sua última partida de futebol americano pelo Tallien Shoal, mas não era isso que me fazia se sentir tão estranho e sozinho. Era apenas o aspecto da cidade. Havia apenas um carro estacionado na praça do tribunal, o velho Nash branco do vigia noturno. Um vento frio do norte soprava das planícies, girando longas fitas de poeira pela Main Street, a única rua em Thalia com comércios. A picape de Somni era um Chevrolet 41, não estava no seu melhor nas manhãs frias. Em frente ao cinema, ela tossiu e teve que ser engasgada por um tempo, mas depois ligou novamente e sacudiu seu caminho até o sinal vermelho, expelindo nuvens de exaustão branca que o vento dissipava. No sinal vermelho, ele começou a virar para o sul em direção ao café que ficava aberto a noite toda, mas quando olhou para o norte para ver se alguém vinha, ele virou naquela direção em vez disso. Ninguém estava vindo, mas ele viu seu jovem amigo Billy, seguindo em frente. Ele tinha sua vassoura e estava varrendo bem no meio da estrada contra o vento forte. Billy morava na sala de sinuca com São, o leão, e varrer era tudo que ele realmente sabia fazer. A única dificuldade era que ele exagerava. Ele varria a sala de sinuca de manhã, o café à tarde e o cinema à noite, e sempre, a menos que alguém especificamente dissesse para parar, ele continuava varrendo, pela calçada, através da cidade, às vezes para um lado e às vezes para o outro, varrendo alegremente até que alguém o notasse e o trouxesse de volta para a sala de sinuca. Somni estacionou ao lado dele e buzinou. Billy parou imediatamente de varrer e entrou na caminhonete. Ele era um rapaz robusto, não muito inteligente, mas perfeitamente amigável. Pegá-lo fazia Somni se sentir menos solitário. Se Billy estava fora, a sala de sinuca devia estar aberta, e quando a sala de sinuca estava aberta, ele nunca se sentia solitário. Uma das coisas boas de morar em Thalia era que a sala de sinuca muitas vezes abria por volta das 6h30 ou 7 horas da manhã, porque São, o leão, que a possuía, era um péssimo dorminhoco. Somni dirigiu até a sala e estacionou, pegando a vassoura de Billy para que ele não fosse varrer novamente. O ar estava tão seco e empoeirado que fazia as narinas arderem, e os dois rapazes entraram apressadamente. São, o leão, já estava acordado, escovando uma das mesas de sinuca. Ele era um homem velho, mas grande e pesado, com uma juba de cabelos brancos. O clima frio fazia seus pés incharem, e ele usava suas antigas pantufas de pele de carneiro para trabalhar no inverno. Ele estava esperando pelos rapazes e mal lhes deu uma olhada. Assim que estavam dentro, Somni devolveu a vassoura a Billy, que imediatamente foi até o fogão a gás para se aquecer. Enquanto se aquecia, ele apoiou-se na vassoura e lambeu um pedaço de giz verde de sinuca. São, o leão, não se importava muito que Billy lambesse giz o tempo todo, era alimentação barata o suficiente, ele dizia. Somni pegou um pacote de Cheez e Crisps e arrumou um lugar para si mesmo no fogão, virando o boné de Billy para trás em sinal de amizade. Era um boné de beisebol verde velho que alguma senhora tinha dado a Billy 3 ou 4 verões antes. Frio aqui, São, disse Somni. Está quase tão frio aqui dentro quanto lá fora. Mas não tão ventoso, porém, respondeu São. Estou surpreso que vocês tiveram coragem de entrar aqui de manhã, depois da surra que levaram. Alguém já contou a vocês sobre bloqueio? Ou tackle? Somni comeu seus Cheez e Crisps, sem se intimidar. Crowell, o time visitante, havia derrotado Thalia por 28-6. Tinha sido um pouco constrangedor para o treinador Popper, mas isso aconteceu porque o clube do quarterback local estava tão certo de que Thalia finalmente ganharia um título distrital que eles literalmente pularam a arma e presentearam o treinador com um novo Marlin.
12 gauge durante o jogo de boas-vindas 2 semanas antes. O treinador era um grande caçador. 2 dos 4 touchdowns de Cruel haviam sido marcados sobre a posição de Somini na linha, mas ele se sentia bastante calmo em relação a tudo isso. 4 anos jogando por Tali o haviam acostumado à derrota, e, no que dizia respeito a ele, o clube do quarterback tinha sido otimista demais. Além disso, ele não conseguia ver que teria muito a ganhar ajudando o treinador a conseguir novas espingardas, já que o treinador era um homem de temperamento bastante incerto. Ele já tinha tirado em Somini uma vez na vida, e com uma nova espingarda sobreposta, ele poderia não errar. Onde está seu amigo? Sam perguntou. Ainda não chegou, disse Somini. Esse era Duane, o melhor amigo de Somini, que, além de ser um fullback ao conferência, trabalhava como bruto na torre de perfuração durante a madrugada com uma equipe local de perfuração. Duane vai se matar de trabalhar, disse Sam, o leão. Ele não deveria jogar uma partida de futebol americano e depois sair para trabalhar a noite toda em cima disso. Ele fez metade da jarda que fizemos. Bem, isso nunca alcançou, disse Somini, indo buscar outro pacote de Cheez e Crisps. Sam, o leão, começou a tossir, e a tosse escapou dele, como frequentemente acontecia. Seu corpo inteiro tremia, ele não conseguia parar. Finalmente, teve que cambalear de volta para o banheiro, tomar um gole de água e um gole de remédio para a tosse para controlá-la. Sugando muito pó de giz, ele disse quando voltou. Billy mal percebeu, mas Somini se sentiu um pouco inquieto. Ele não gostava de ser lembrado de que Sam, o leão, não era tão jovem ou saudável como costumava ser. Sam, o leão, era o homem que cuidava das coisas, especialmente dos garotos, e Somini não gostava de pensar que ele poderia morrer. O motivo pelo qual Sam era tão especialmente bom com os garotos era que ele próprio tinha tido 3 filhos, nenhum dos quais viveu até os 18 anos. O primeiro foi morto quando Sam ainda era fazendeiro. Ele e seu filho estavam tentando conduzir um rebanho de bezerros através do Little Wichita River um dia quando estava cheio, e o garoto foi solto de seu cavalo, pisoteado e afogado. Alguns anos depois que Sam entrou no ramo do petróleo, uma explosão de gás derrubou seu segundo filho de uma torre de perfuração. Ele caiu de uma altura de mais de 15 metros e estava morto antes de levarem-no para a cidade. Sam vendeu suas participações em petróleo e abriu a primeira concessionária Ford Thalia, e seu filho mais novo foi atropelado por um xerife adjunto. Sua esposa perdeu a razão e passou seus últimos 10 anos balançando-se em uma cadeira de balanço. Sam bebia muito, parou de ir à igreja e diziam que ele era liberal com as mulheres, até mesmo com mulheres casadas. Ele começou a se recuperar quando comprou um cinema, ou assim diziam as pessoas. Ele conseguiu muitas comédias, seriados e faroestes, e as crianças vinham sempre que conseguiam convencer seus pais a deixá-las. Depois, Sam comprou a sala de sinuca e o café que ficava aberto a noite toda, e ele se animou cada vez mais. Ninguém realmente sabia por que ele era chamado de Sam, o leão. Alguns pensavam que era porque ele odiava barbeiros e sempre andava com uma cabeça de cabelos desgrenhados. Outros pensavam que era porque ele tinha sido um cowboy tão briguento quando era jovem, mas Somini achava isso um pouco difícil de acreditar. Ele só viu Sam bravo uma vez, e foi em um 4 de julho quando Duane colocou um rojão no bolso de uma das mesas de sinuca e o acendeu. Quando finalmente parou de disparar, Sam pegou a bacia de urina e perseguiu Duane para fora, pretendendo lançá-la nele. Ele lançou, mas Duane foi rápido demais. Joey Bob Blanton, o filho do pastor metodista, estava de pé na calçada desejando poder entrar e jogar sinuca, e foi ele quem ficou encharcado. Os garotos todos deram uma grande risada, mas Sam, o leão, ficou constrangido com isso e limpou Joey Bob da melhor forma que pôde. Quando estava completamente aquecido, Somini pegou uma das escovas e começou a escovar as mesas de sinuca. Sam foi lá e olhou com desgosto para as 2 moedas de 5 centavos que Somini tinha deixado para os Cheez e Crisps. Você nunca vai a lugar nenhum, Somini,
Ele disse. Você já gastou um centavo hoje e nem tomou um café da manhã decente. Billy, você poderia varrer o outro lado da sala, filho. Enquanto os garotos trabalhavam, Sam ficou perto do fogão e aqueceu seus pés doloridos. Ele desejava que Somni não fosse tão descuidado economicamente, mas não havia nada que pudesse fazer a respeito. Billy era menos problema, em parte porque era tão bobo. O verdadeiro pai de Billy era um velho ferroviário que havia trabalhado em Thalia por pouco tempo logo antes da guerra. Sua mãe era uma moça surda e muda que não tinha parentes, exceto uma tia. O velho homem encurralou a moça na sacada do cinema numa noite e gerou Billy. O xerife fez com que o velho homem se casasse com a moça, mas ela morreu quando Billy nasceu, e ele foi criado pela família de mexicanos que ajudava o velho homem a manter a ferrovia reparada. Depois da guerra, o transporte diminuiu, e os trilhos foram retirados. O velho homem foi embora e conseguiu um emprego manobrando carros em uma ferrovia de frigoríficos em Oklahoma, deixando Billy com os mexicanos. Eles ficaram por mais alguns anos, empilhando pera espinhosa e arrancando mesquite, mas depois um homem de Plainview os convenceu a se mudarem para lá para colher algodão. Eles fugiram numa manhã e deixaram Billy sentado no meio-fio em frente ao cinema. A partir desse momento, Sam, o leão, cuidou dele. Billy aprendeu a varrer e mantinha limpos os 3 lugares de Sam. Em troca, tinha sua moradia garantida e, todas as noites, podia assistir ao cinema. Ele sempre se sentava na sacada, com sua vassoura ao lado. Durante anos, viu todos os filmes que chegavam a Thalia, e até onde todos sabiam, gostava de todos eles. Nunca foi visto saindo enquanto a tela estava acesa. Você está trabalhando hoje? Sam perguntou, notando que Somni estava demorando para escovar a mesa de sinuca. O caminhão está sendo lubrificado, disse Somni. Nos fins de semana, e às vezes também durante a semana, ele dirigia um caminhão de butano para Frank Fartley, da Fartley Butano e Propano. Ele não ganhava tanto dinheiro quanto seu amigo Duane, que trabalhava como bruto, mas o trabalho era mais fácil. Justo quando Sam, o leão, estava prestes a voltar ao assunto do jogo de futebol, todos ouviram um som familiar e pararam para ouvir. Abilene estava chegando à cidade em seu Mercury. Abilene era o perfurador para quem Duane trabalhava. Ele tinha gastado muito dinheiro turbinando o Mercury, e em Thalia, o som de seus escapamentos era tão inconfundível quanto o som do vento. Bem, mal conseguimos limpá-los a tempo, disse Sam. Abilene não apenas tinha o melhor carro do país, mas também jogava o melhor taco de sinuca. Perfurar e jogar sinuca eram coisas que ele fazia tão bem que ninguém conseguia decidir qual era sua verdadeira vocação e qual sua vocação. Algumas manhãs ele ia para casa se arrumar antes de vir para a sala de sinuca. Ele gostava de estar limpo e bem vestido quando apostava, mas se era muito cedo para qualquer um dos jogadores de 9 bolas estar acordado, ele frequentemente parava e praticava em suas roupas de perfuração. O Mercury parou na frente da sala de sinuca, e Sam foi até lá e pegou o taco de Abilene, com a ponta em marfim, do suporte trancado e o colocou no balcão para ele. Quando a porta se abriu, o vento entrou cortando na frente do homem. Abilene usava óculos de sol e as pesadas capas verdes que ele usava para proteger suas roupas da graxa do campo de petróleo. Assim que entrou, ele desabotou as capas e as pendurou em um prego que Sam havia preparado para ele. Sua camisa azul de lã e calças de gabardine estavam vincadas e bem ajustadas. Bom dia, disse Sam. Bom dia, respondeu Abilene, entregando a Sam seus óculos de sol com aparência cara. Ele já tinha tido um par que caiu do bolso e quebrou quando se inclinou para pegar um pedaço de giz de sinuca. Depois disso, sempre pedia a Sam para colocar os óculos de sol em uma gaveta para ele. Embora fosse o melhor cliente da sala de sinuca, ele e Sam, o leão, quase não tinham nada para dizer um ao outro. Abilene pagava Sam $250 por ano por uma chave privada da sala de sinuca, para poder entrar e praticar sempre que quisesse. Muitas vezes, Somni chegava de uma longa corrida de butano às 2 ou 3 da manhã e via que Abilene estava na sala de sinuca, praticando.
A garagem onde o caminhão de butano era guardado ficava bem do outro lado da rua da sala de sinuca, e às vezes Somni atravessava e ficava ao lado de uma das janelas assistindo a Bilene jogar. Ninguém jamais tentava entrar quando a Bilene estava sozinho na sala de sinuca. Vamos jogar uma, Somni, disse a Bilene. Estou a fim de um pouco de snooker antes do café da manhã. Somni foi pego de surpresa. Ele sabia que não seria nem mesmo uma boa competição para Bilene, mas mesmo assim pegou um taco. Não lhe ocorreu recusar o convite. A Bilene atirou primeiro e marcou 30 pontos logo de cara. Duane não dormiu com você ontem à noite, né? Somni perguntou, sentindo que pelo menos deveria fazer alguma conversa. Não, a brisa nos manteve acordados, respondeu a Bilene. Essa foi a conversa deles. Somni só teve a chance de atirar 4 vezes. Na maior parte, ele apenas ficou parado assistindo a Bilene se mover graciosamente ao redor da mesa verde, fazendo seus arremessos com taco com ponta de marfim. Ele venceu o jogo por 175 pontos. Você joga sinuca mais ou menos como joga futebol, disse ele, quando o jogo acabou. Somni ignorou o insulto e lançou uma moeda no feltro para pagar pelo jogo. A Bilene insultava todo mundo, jovens e velhos, e Somni não estava obrigado a levar isso para o lado pessoal. O leão, veio para encaixar as bolas. Espero que se apressem para lubrificar aquele caminhão, disse ele. Do jeito que sua fortuna está afundando, você vai à falência antes de sair daqui. Quanto ficou nossa aposta, A Bilene perguntou casualmente. Ele quebrou a formação das bolas e começou a atirar nas bolas vermelhas. Sorriu para Somni e foi até o caixa e pegou os 5 notas de $10. Ele as colocou ao lado da mesa de sinuca e, quando a Bilene as percebeu, ele pegou um clipe de dinheiro do bolso e colocou os $50 nele. É o que ganho por apostar no meu time de beisebol da cidade natal, disse Eu deveria ter mais juízo. Não faria mal se você tivesse uma cidade natal melhor, disse a Bilene. Sempre apostava nos garotos, pensando que isso os faria se sentir bem, mas a estratégia raramente funcionava porque eles quase sempre perdiam. A maioria deles só treinava quando tinham vontade, e isso não acontecia com muita frequência. Os poucos que treinavam eram prejudicados pelo intenso desgosto pelo técnico Popper. Somni não estava sozinho em considerar o treinador um idiota, mas o conselho escolar gostava do treinador e nunca cogitou demiti-lo. Ele era um homem entre os homens e trabalhava por pouco dinheiro. Eles não viam motivo para contratar um treinador melhor até que um grupo de garotos melhores aparecesse, e não dava para prever quando isso aconteceria. O leão, continuava lealmente perdendo dinheiro, enquanto a Bilene, que invariavelmente apostava contra Thalia, ganhava cerca de $1.000 por temporada de e outros como ele. Enquanto e Somni estavam ociosamente assistindo à prática de Bilene, Billy varreu silenciosamente do outro lado da sala de sinuca e saiu pela porta. O vento frio que entrou pela porta quando Billy saiu os acordou. Vai lá pegar ele, Somni, disse Faça ele guardar a vassoura por um tempo. Billy não teve tempo de ir longe, ele estava apenas a 3 portas de distância, na frente do que costumava ser a agência Pontiac de Thalia. Ele estava calmamente varrendo para o norte, contra o vento frio. Toda a sujeira do chão que ele varrera já tinha voado, mas ele estava bastante satisfeito varrendo as fitas enroladas de areia que o vento soprava ao seu redor. 1 ou 2 vezes na vida, ele tinha varrido até o limite da cidade de Thalia antes que alguém o notasse. Quando Somni saiu da sala de sinuca, a caminhonete preta que os brutos usavam estava parada no sinal vermelho. O sinal mudou, e a caminhonete passou pela praça da prefeitura e diminuiu por um momento na esquina da sala de sinuca, para que Duane pudesse pular fora. Ele era um rapaz alto com cabelos cacheados e pretos. Como era um fullback e um bruto, ele se mantinha um pouco rigidamente. Ele vestia levis e uma jaqueta leve com a gola virada para cima. Somni apontou para Billy,
e ele e Duane agarraram cada um de um dos braços de Billy e o apressaram de volta pela calçada para a sala de sinuca aquecida. Sam pegou a vassoura e a colocou em uma prateleira onde Billy não conseguia alcançar. "Vamos comer, parceiro", disse Duane, sabendo que Somni tinha adiado o café da manhã até ele chegar. Sam, o leão, olhou Duane cuidadosamente para ver se conseguia detectar algum sintoma de excesso de trabalho, mas Duane estava no seu bom humor habitual de sábado de manhã, e se houvesse tais sintomas, eles não apareciam. "Se vocês dois vão para o café, levem esse troco para mim", disse Sam, arremessando a Somni o saco de moedas verde escuro que ele usava para carregar troco de um de seus estabelecimentos para o outro. Somni pegou, e os garotos saíram apressados e correram pela rua por 2 quarteirões até o café, enfiando as cabeças para baixo para que o vento não levasse o fôlego deles. "Caramba, eu congelei a bunda na noite passada", resmungou o Duane, enquanto corriam. O café era um pequeno prédio vermelho de um andar, tão deliciosamente quente por dentro que todas as janelas estavam embaçadas. Penny, a garçonete do dia, estava na cozinha fritando ovos para alguns caminhoneiros, então Somni colocou o saco de moedas no caixa. Não havia sinal do velho Marston, o cozinheiro. Os garotos contaram o dinheiro e descobriram que tinham apenas 80 centavos entre eles. "Tive que jogar uma partida de snooker com a Bilene", explicou Somni. "Se não fosse por isso, eu teria um quarto a mais." "Temos o suficiente", disse Duane. Eles sempre estavam com pouco dinheiro no sábado de manhã, mas eram pagos na tarde de sábado, então não era uma calamidade. Pediram ovos e linguiça e decidiram quem ficava com o quê. No final da semana, muitas vezes acabavam dividindo as refeições. Somni pegou a linguiça e Duane os ovos. Enquanto Penny contava o novo troco no caixa, o velho Marston entrou arrastando-se. Ele parecia que tinha acabado de sair de algum lugar gelado, e Penny foi direto nele. "Onde você esteve, seu velho imprestável?" ela gritou. "Eu tive que cozinhar 10 pedidos e você sabe que eu não sou cozinheira." "Eu juro, Penny", disse o Marston. "Eu simplesmente esqueci de ajustar meu despertador ontem à noite." "Você é um velho mentiroso, se é que já viu um", disse Penny. "Eu devia te encharcar debaixo da bomba umas 2 vezes, talvez você não cheirasse tanto a uísque." Marston passou por ela e colocou seu avental em 1 minuto. Penny era uma ruiva de 84 quilos, nada dada a ameaças vazias. Ela era da Igreja de Cristo e não se importava em chamar um pecador de pecador. 5 anos antes, ela engravidou acidentalmente antes de ficar noiva. Toda a cidade sabia disso, e Penny recebeu muita simpatia disfarçada. As senhoras da comunidade achavam terrível uma garota tão gorda ficar grávida. Depois de casada, ela descobriu que não gostava muito do marido, o que a tornava mais difícil de lidar em geral. Nas noites de quarta-feira, quando a Igreja de Cristo realizava suas reuniões de oração e concursos de gritaria, qualquer pessoa que estivesse a meio quilômetro da igreja podia ouvir o que Penny pensava sobre a maldade. Foi a infelicidade de Marston ouvir isso todas as manhãs, e a uma distância consideravelmente mais próxima. Ele só trabalhava para beber, e a ideia de ser encharcado debaixo de uma bomba o deixava tão nervoso que mal conseguia virar os ovos. Somni e Duane piscaram para ele para animá-lo e mostraram o dedo do meio para Penny quando ela não estava olhando. Eles conseguiram indicar que estavam sem dinheiro, então Marston colocaria algumas fatias extras de torrada no pedido. Os garotos o levavam até a loja de bebidas na linha do condado uma vez por semana, e em troca, ele ajudava com comida extra quando o dinheiro deles estava baixo. "Como vamos resolver isso hoje à noite?" Duane perguntou. Ele e Somni possuíam a caminhonete Chevrolet em conjunto, e como havia 2 deles e apenas uma caminhonete, o namoro de sábado à noite deles era um pouco complicado. "Pode esperar para ver", respondeu Somni, olhando com desgosto para a geleia de uva que Marston havia colocado no prato. Ele odiava geleia de uva, e o café nunca parecia ter outro tipo. "Se eu tiver que fazer uma entrega para Ranger esta tarde",
Não haverá problema, acrescentou. Você só pegar a caminhonete. Se eu voltar a tempo, posso encontrar com a Charlene no cinema. Ok, disse Duane, contente de tirar isso da cabeça. Somni nunca pegava a caminhonete primeiro no sábado à noite, e Duane sempre se sentia ligeiramente culpado por isso, mas não culpado o suficiente para mudar alguma coisa. O problema era que ele estava saindo com Jessie Farrow, cujos pais eram ricos o suficiente para torná-los pouco entusiasmados com ela saindo com um rapaz pobre como Duane. Ele e Jessie não podiam usar o carro dela porque o pai dela, Gene Farrow, fazia questão de passar pelo cinema todo sábado à noite para verificar se o carro de Jessie estava estacionado na frente. Eles conseguiam contornar isso facilmente, saindo pelos fundos do cinema e indo a algum lugar na caminhonete, mas esse arranjo criava algo como um problema de namoro para Somni, que saía com uma garota chamada Charlene Douglas. Charlene tinha que estar em casa até às 11h30, e se Duane já se mantivessem a caminhonete ocupada até quase 11, não permitia que Somni tivesse muito tempo para se divertir. Somni havia garantido a Duane vez após vez que não se importava particularmente, mas Duane permanecia secretamente inquieto. Sua inquietação realmente derivava do fato de que ele estava saindo com Jessie, a garota mais bonita e desejável da cidade, enquanto Somni estava apenas saindo com Charlene Douglas, uma companhia mediana por qualquer padrão. Ocasionalmente, os dois casais saíam juntos, mas isso realmente era mais difícil para Somni do que não ter um encontro. Com todos os quatro apertados na cabine da caminhonete, era impossível para ele ignorar o fato de que Jessie era várias vezes mais desejável do que Charlene. Mesmo que estivesse totalmente escuro, o perfume dela cheirava melhor. Por dias após um encontro assim, Somni tinha fantasias muito desleais envolvendo ele mesmo e Jessie, e após uma hora de beijos desajeitados com Charlene, até a fantasia de que ele estava beijando Jessie tinha um poder perigoso. Charlene beijava convulsivamente, como se tivesse engolido uma bola de golfe e estivesse tentando fazê-la voltar. Claro, Somni muitas vezes considerou terminar com Charlene, mas não havia muitas garotas na cidade e a única garota solteira que era mais bonita que Charlene era uma estudante do segundo ano excepcionalmente pudica. Charlene deixaria Somni fazer qualquer coisa que ele quisesse acima da cintura. Foi apenas com o tempo que ele começou a perceber que realmente não havia muito de interesse permanente para fazer nessa zona. À medida que as semanas passavam, Somni observava que Jessie parecia se tornar cada vez mais encantadora, apaixonada, inventiva, enquanto, em contraste, Charlene apenas parecia mais lenta. Quando os garotos terminaram de comer e pagaram a conta, restava-lhes um níquel. Duane ia para casa a dormir, então Somni ficou com o níquel. Ele poderia comprar um butter finger para o almoço. Do lado de fora, o ar ainda estava frio e empoeirado, e nuvens cinzentas sopravam para o sul das grandes planícies. Duane pegou a caminhonete e foi para a pensão onde os dois moravam desde o segundo ano. As pessoas achavam um pouco estranho, porque cada um tinha um pai vivo, mas os garotos gostavam. O pai de Somni administrava o salão de dominó local e morava em um quarto no pequeno hotel, e a mãe de Duane não tinha realmente muito espaço. Sua avó ainda estava viva e morava com a mãe deles em sua casa de 2 cômodos. Sua mãe lavava a roupa para fora, então a casa estava bem cheia. Os garotos estavam realmente bastante orgulhosos de morar em uma pensão e pagarem seu próprio aluguel. A maioria dos garotos com casas de verdade invejava os dois por sua liberdade. Ninguém os invejava por ter a senhora Malone, é claro, mas ela era a proprietária da pensão e não podia ser evitada. Ela era bisbilhoteira, mascava rapé, tinha uma compulsão por apagar incêndios e sofria de um dos casos mais persistentes de diarreia registrados. O único banheiro era tão mal ventilado que os garotos frequentemente faziam sua higiene matinal no banheiro da estação de serviço Texaco. Após Somni receber seus pedidos de entrega, correu pela rua até o posto de gasolina para pegar a caminhonete, uma velha Internacional verde. As molas do assento estavam prestes a furar o estofamento, e a maior parte da borracha havia desaparecido dos pedais. Ainda assim,
Ela funcionava, e Somni acelerou algumas vezes antes de seguir para Megagel, uma cidade ainda menor que Thalia. No campo aberto, o Nortão soprava fortemente pela estrada, tornando difícil segurar a caminhonete. De vez em quando, um grande arbusto soltava-se das cercas de arame farpado e corria pela estrada, apenas para prender-se novamente na cerca do outro lado. A grama seca nos pastos era acinzentada e marrom, e o mesquite sem folhas do inverno era cinza e preto. Alguns bezerros Hereford vagavam desanimadamente contra o vento, os únicos sinais de vida. Realmente não havia nada entre Thalia e Megagel além de 30 milhas de solidão. Exceto por algumas casas de fazenda raspadas pela areia, não havia nada para se ver além de uma longa sucessão de cristas marrons baixas, com o vento cantando sobre elas. Ocorreu a Somni que talvez as pessoas os chamassem de Nortões Azuis porque era tão difícil não ficar melancólico quando um estava soprando. Ele lamentou não ter pedido a Billy para acompanhá-lo nas entregas matinais. Billy não era de muitas palavras, mas era companhia, e, com ninguém na estrada ou na cabine, Somni às vezes tinha a sensação engraçada de que estava dirigindo a velha caminhonete em círculos em um lugar completamente vazio.